Começa agora Papo de Autor. Pessoal, aqui é a Karen Soarelli, autora da série Crônicas de Miríade, falando do Canadá, e você está no primeiro episódio do Papo de Autor. A ideia desse podcast é reunir alguns autores brasileiros para falar sobre processo de escrita, contar experiências no mercado editorial e dar algumas dicas para quem está começando. E nessa nossa estreia, estou aqui com Letícia Godoy, falando de Curitiba. E autora de quais livros, Letícia? Sou autora dos livros Deixe-me Entrar, Borborema e Jurada pelas Sombras. Leonardo Galvão, falando de Andira. Eu sou autor do livro Contos e Encontros Piratas. Bom, eu sou Luiz Gustavo, autor da trilogia Ordem e alguns contos também. E estou falando aqui de Taubaté, de São Paulo. Oi pessoal, eu sou a Luene, mas eu assino minhas obras como L.L. Alves. Eu sou autora das Grandes Aventuras de Daniela e eu tô falando aqui de Florianópolis. Então beleza, minha gente, muito obrigada por vocês virem aqui conversar com a gente. E hoje nós vamos falar sobre inícios, por quê? Porque esse é o primeiro episódio do Papo de Autor. Nós estamos em janeiro, pelo menos estaremos, né? Então, início de ano, início de podcast, vamos falar sobre início de livro. E principalmente sobre como nós começamos, na verdade, o processo criativo do livro. As motivações, as técnicas e um pouco da experiência de cada um. Então, Letícia, começando por você. Eu sei que você teve uma experiência muito complexa na sua juventude, que inspirou a escrita de Deixe-me Entrar. Você, inclusive, conta um pouquinho no início do livro, né? Então, fala pra gente um pouco como que foi o universo dos fakes e como que isso levou à criação de todo um livro, e é uma trilogia, né? Sim, é uma trilogia. Bom, quando eu tinha uns 15 anos, realmente passei por uma fase bastante complexa da minha vida, onde eu simplesmente não queria mais viver a minha vida, né, normal. Eu gostaria de ser outra pessoa. E foi nesse sentido que o fake entrou na minha vida. Eu comecei a ver alguns fóruns de jogos de RPG e descobri que no extinto Orkut existiam comunidades de pessoas que jogavam o RPG online, né? Não era aquele de mesa. E eu comecei a interagir com essas pessoas e acabei criando um perfil fake. E nesse perfil, então eu podia ser uma outra pessoa, podia ter uma vida melhor do que a minha vida real, que na época eu estava passando por algumas dificuldades bem complexas em relação a problemas familiares, problemas com aqueles problemas mesmo que todo adolescente tem. O fake, ele me ajudou a desenvolver a minha escrita, porque a gente turnava, né, nas comunidades de RPG, e eu conheci várias pessoas bem especiais, digamos assim, né, durante esses quase 6 anos que eu joguei o RPG online, e eu decidi que eu não queria esquecer essas pessoas, e por isso eu comecei como que eu posso dizer, eu comecei a pegar todas as conversas, os turnos e guardar em documentos do Word, porque eu tinha medo, né, dos meus registros acabarem sumindo, e se eu imprimisse, né, tudo isso, eu não ia esquecer. E foi assim que surgiu o escopo, né, o corpo do livro, a ideia para a trilogia toda. Porque eu estava conversando com um amigo um dia e ele falou: cara, é tanta coisa que vocês viveram nesses jogos que você podia escrever um livro. E foi aí que eu comecei a escrever o primeiro volume. Ele demorou cerca de 6 anos para ficar pronto. Não porque a história em si fosse complexa. Muitas pessoas até me perguntavam: mas você já tem a história na mão, não é mais fácil escrever? Não, não é mais fácil, porque você tem que se policiar bastante para ver o que daquele conteúdo que você tem que serve para o livro. E eu tive que também começar a me policiar no termo assim de dividir a história, porque é uma história bem longa, conta mais de 6 anos de jogos de RPG, então eu tive que dividir, né, fazer 4 livros, inicialmente seriam 4 livros, porém eu consegui limpar um pouquinho mais e aí acabou ficando uma trilogia, e foi assim que começou a história.
Certo, então você tinha a sua personagem, as outras pessoas que estavam ali no Orkut com você tinham os personagens delas e deles. Então conta pra quem tá ouvindo o que significa turnar. Várias pessoas me perguntam isso. Então a gente tinha o nosso perfil, né? A nossa personagem, o nome da minha personagem era Bells Ipswich. E a Bells era uma humana. A gente jogava no World of Darkness, que é o storyteller que envolve Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse e vários outros sistemas. E aí a gente turnava. O turno nada mais é do que uma interação. Tinha lá o mestre e ele dava uma cena pra você. Então tava todo mundo dentro de um castelo e tinha tal e tal personagem dentro desse castelo. O que vai acontecer? Aí, por exemplo, a humana vai turnar dizendo o que ela tá fazendo naquele castelo. Então é como você escrever um livro mesmo, só que em conjunto com outras pessoas. Você fazia a sua parte, dizia o que você tava fazendo, o que você tava sentindo, e aí a outra personagem dizia o que ela tava fazendo, o que ela tava sentindo, que se aproximou de você, e começaram a conversar na cena, sempre descrevendo as ações. É como se nós estivéssemos conversando agora aqui, só que você estivesse me vendo. E como a gente não estava se vendo, a gente tinha que escrever o que nós gostaríamos de ver na cena. Algo mais ou menos assim. Isso que é um turno. Aí, excelente. A internet fazendo as pessoas praticarem a escrita. Gente. E os seus amigos ficaram felizes em participar do livro? Eles sabem que eles estão no livro? Sim, a maioria sabe. Alguns, infelizmente, foi se perdendo ao longo dos anos, né? Mas outros eu consegui contato, consegui conversar com eles, mandei o livro, ou eles compraram o livro e tal. Foi muito legal, todo mundo ficou, nossa, não acredito, a nossa história, né? Tipo, porque a maioria tinha de 15 a 22 anos. Então, hoje em dia nós já estamos, né, com alguns já tem quase 30. Então, assim, foi uma fase da nossa vida. E saber que foi eternizado aí num livro, pra eles, assim, foi uma coisa muito legal. Então, pra mim também, foi uma realização. Muito legal, muito legal. Luiz Gustavo, e você? Você também passou por um período difícil na sua vida, né? Claro. Conta pra gente como que foi a escrita de A Ordem. Então, na verdade eu comecei a escrever A Ordem bem antes dos problemas. E em 2013 que começaram, né, a minha vida começou a ir para um caminho meio escuro, vamos dizer assim. Então, eu fui pro quartel, eu não queria servir, e desde lá os problemas começaram. Na minha vida familiar também, e foi um ano muito complicado para mim, para minha família, e esse ano foi um ano onde muitas coisas me levaram a querer fugir desse mundo real, e a Ordem foi o meu refúgio para que eu não pensasse, sabe, essas coisas ruins que estavam acontecendo, e foi a minha salvação. Meu bote salva-vidas foi quando eu me focava na escrita da Ordem, e eu partia para esse mundo fantástico, e foi uma experiência muito positiva. Foi aquela, chega de quartel, chega dessa vida toda. Você não conseguiu dar uma de, Isso, sei lá, exatamente. de asmático, Tem gente que finge que é homossexual pra fugir do quartel, né? Nem sei se essa ainda cola. Sim, algumas pessoas lá falaram, mas eu não parti pra uma dessas, não. não colou nada. Eu não falei nada, foi que tinha aqui mesmo, então eu não tentei armar nada. E com qual frequência você escrevia? Você tentava escrever assim com bastante frequência? Sim, eu tinha uma caderneta, eu levava uma caderneta comigo, que a gente anotava
as instruções, e só que minha caderneta tinha mais coisa do livro, mais ideia do livro do que instrução do quartel. Então, eu anotava ideias, como é uma história fantástica, eu gostava de criar coisas novas, então tinha anotações de animais fantásticos e mundos onde se passariam cenas da história, e eu sempre procurava um tempinho para eu escrever. E eu escrevia no papel lá, como não podia levar notebook nem nada, até porque na época eu nem tinha mesmo, mas quando chegava em casa eu já sentava no computador e já colocava tudo em dia no livro. Legal. Então foi um ano assim produtivo. E ajudou você a superar? Sim, com certeza. Nossa, foi a ordem pra mim nem tem palavras assim pra dizer, é uma história que eu vou guardar pra sempre no meu coração, que eu vou contar com muito carinho pras pessoas. Certo, muito bom. Luene, diga pra mim, vamos sair um pouco da fantasia. Eu vejo que assim, no livro da Letícia mesmo, como as pessoas, a maioria tava tentando ser quem não podia ser, sabe? Eu quero ser uma pessoa bonita, magra, rica, eu quero ter um monte de vampiros lindos atrás de mim. É justamente fantasia, né? É coisa fantástica. Eu nem falo muito porque nos meus livros também todo mundo é lindo. Assim, quando todo mundo, digamos, segue os padrões pré-estabelecidos. Sim, sim. Mas no seu livro é muito mais perto da realidade, né? As pessoas são pessoas de verdade, né? Eu tô falando, no caso, você tem vários livros lançados, né? Mas eu tô falando aqui especificamente das Grandes Aventuras de Daniela. Sim, porque eu tenho outros livros também que eu também sigo os caras também são galãs, né? Toda essa questão, então, depende do objetivo, né? No caso das Grandes Aventuras de Daniela, eu quis seguir mais pro real mesmo, eu quis seguir mais pro pegar aquela pessoa, aquele personagem e colocar o mais real possível. E você já disse pra mim que você se autodeclara gorda. Sim. Certo? E aí você você colocou suas próprias experiências no livro? Sim, foi assim, As Grandes Aventuras de Daniela não foi um livro que foi planejado, né? Na verdade, ele surgiu de um conto que se chama Desejo, e foi na época da faculdade, que eu tava na faculdade, eu nem lembro, assim, por que exatamente, mas eu sei que me deu uma vontade, assim, sabe? Eu parei e pensei, eu leio tanto livro, né, com aquelas personagens magras, que sempre tem um carro, ou sei lá, sabe, que tem um monte de coisa. E tipo, milionárias. Normalmente estrangeira, né, não sei se vocês perceberam isso, mas sempre a personagem tem um carro e sabe dirigir. E, cara, aqui no Brasil é uma realidade um pouco diferente. E eu sempre pegava, assim, pensando, sabe, poxa, não tem personagens, assim, até tem, mas, tipo assim, é muito pouco personagens realmente, sabe, que a gente parece que vai encontrar no meio da rua. E daí me deu essa vontade de criar uma personagem, tipo, gorda, né, que nem eu. E real, e trabalhar realmente aquelas coisas, tipo, ela pegar um ônibus, ela é toda atrapalhada, ela tem TPM, ela, tipo, espera sexta-feira loucamente, sabe, tipo, aquela pessoa que não gosta do trabalho. Então, não que todo mundo seja assim, obviamente, mas, sabe, aquela coisa assim. Todo mundo já passou por uma fase assim, pelo menos, né? Então, exatamente. Então, eu peguei e criei esse conto. Só que desse conto, que tinha umas 20 páginas mais ou menos, eu postei na Amazon, né? Publiquei. E o pessoal gostou muito. Tipo, eu não esperava isso. Eu tinha feito realmente só pra uma forma, assim, de me identificar com a personagem e de fazer os outros leitores também se identificarem, né? Só que eu não sabia que ia ter, assim, tanto feedback legal. Então, eu peguei e falei, vou escrever um livro, então vamos ver se vai, né? Vamos ver se a personagem me conta mais alguma coisa pra eu escrever. E daí surgiu As Grandes Aventuras de Daniela, né? Que, no caso, o nome diz mesmo qual é que é o do livro. Que é a questão das aventuras dela, né? Que ela vai passar por vários casos, né? Várias coisas engraçadas, cômicas, que acontecem na vida dela e que, por acaso, são reais, né? Realmente aconteceram. Então, não comigo, mas com uma amiga, que ela me contou esses causos, né? Que eu falo causos dela, da vida dela. E eu falei, é impossível tudo isso ter acontecido. E ela falava, não, é verdade. Eu falei, então você me deixa usar isso no livro? Ela falou, não, pode usar. E daí eu juntei, sabe, uma coisa e outra, essa minha vontade de trazer um personagem real, de fazer os leitores se identificarem, se sentirem ali, entendeu? Tipo, todo mundo adora ler um livro e ver o personagem lá, o galã, que é milionário e que pode dar um monte de coisa pro personagem. Quem não gosta, né? Mas, sabe, tipo, também tem essa necessidade da gente acabar se olhando ali, lendo um livro e ver, sabe, ver o próprio reflexo ali. E daí foi através disso que deu vontade de escrever o livro.
E depois, né, claro, com o desenvolvimento do livro, eu foquei bastante em autoestima e também gordofobia, né? Uhum. E daí, no caso, você me perguntou, né, se tem a ver comigo. Nossa, tem muito a ver comigo. Tipo assim, a Daniela é muito eu, muito Luene. Pelo menos a Luene tinha antigamente. Porque até assim, um pouco, como é que eu posso dizer, emocionante falar sobre isso, porque tudo que a personagem passa ali, todos os sentimentos, quem leu, né, percebe assim que no começo a Daniela é meio não, totalmente autodepreciativa, aquela pessoa que realmente não gosta de si mesma. E eu era assim, antes de escrever esse livro. E tanto que uma amiga minha, ela chegou e me falou: nossa, Lu, você se sentia assim? Eu falei, sim. Muitas coisas que a Daniela sente no livro, eu me sentia. Dela, caramba, não tinha ideia, não consigo imaginar alguém se sentindo assim. E o legal é que, assim, aquelas pessoas que se sentem bem consigo mesmas, que são raras, eu posso dizer pela minha experiência com esse livro, elas conseguem usar da empatia e se colocar no lugar da personagem, sabe? Tipo, ela consegue se colocar ali, por mais que tenha sido estranho no começo, ela vê uma pessoa, de certa forma uma pessoa, né? Uma personagem que não gosta de si mesma, mas ela conseguiu através do meu texto, se colocar no lugar da pessoa e ver por um outro ponto de vista. E tem aquelas pessoas, que foi a grande maioria, que chegava pra mim e dizia: nossa, me identifiquei demais com a sua história. Tipo, eu me vi ali em várias situações e eu era a Daniela. Então toda a questão do livro, por ter escrito baseado em uma pessoa real, que no caso sou eu mesma, especialmente, né? E em outras pessoas também, fez, assim, transformou o livro em uma outra coisa, sabe? Em uma outra experiência. E tem sido muito, muito gratificante. E alguém já falou pra você que o livro mudou a vida? Porque eu ouço muito falar isso. Nossa, o livro de tal pessoa mudou a minha vida. Você acha que as pessoas têm se aprendido a gostar mais de si mesmas depois de ler o seu livro? Sim, cara, e eu acho que isso é a melhor coisa. Assim, essa experiência com a Daniela, ouvir isso tem sido a melhor coisa. Eu acho assim, de todos os meus livros, todos eles eu tenho um carinho muito grande, porque eles sempre me ensinam algo e sempre eu tento passar alguma coisa pros leitores. E mais a Daniela, ela é o que mais aconteceu, sabe? Os casos, assim, de pessoas vindo no meu inbox, ou mandando e-mail, mandando mensagem, dizendo: nossa, eu vou tentar aprender com o que você passou ali, sabe? Eu vou tentar parar de me sentir tão mal, porque é claro que no final eu dei toda aquela, né, um final assim que mostre que não importa se a pessoa for magra, for gorda, ela tem que estar bem consigo mesma, ela tem que fazer aquilo que faz bem pra ela. E tipo, dane-se o mundo, sabe? Dane-se o que os outros pensam. E já teve sim muitas pessoas que vieram falar que não é que mudou a vida delas, mas que elas vão começar a pensar de outra forma. Vão parar tanto de se preocupar com o que os outros dizem e começar a se amar mais. Inclusive no lançamento do livro em São Paulo, uma das leitoras pegou na minha mão e disse: muito obrigado por ter escrito esse livro. Sabe, ela realmente, eu peguei, fiquei aquela cara assim meio, né, constrangida, tipo, caramba. E daí ela falou: não, é sério, olha pra mim, muito, muito obrigada por ter escrito esse livro. Tipo, nossa, foi muito bom. Eu fiquei toda arrepiada. É sério, eu fiquei assim, ó, eu fiquei sem chão, porque eu não sabia o que dizer. Eu só dei um abraço forte nela e, tipo, é incrível, né? Tipo, saber que a gente tem essa influência nas pessoas. E eu consegui passar uma coisa boa, né? Uma coisa sobre autoestima, uma coisa sobre, hoje em dia, sabe, esse mundo que quer ditar tudo que a gente... Que tem que ser assim, tem que ser assado. E, tipo, eu consegui colocar através de um livro, mostrar que não é bem assim, sabe? Que a gente tem que ser mais gentil com a gente mesmo. E conseguir é incrível. Enfim, eu tô muito feliz com tudo isso. Ai, que bom. Legal, parabéns. Obrigada. Aliás, na verdade, parabéns a todos, né, pelos livros. A gente Sim. sabe como que é. Como se tirasse uma parte de você e colocasse pro mundo aí, pra tentar contribuir. Exatamente. E com a Daniela foi bem assim. Eu senti que depois que eu escrevi, eu mudei completamente. E eu tô vendo que também tá acontecendo com os leitores. Então, tipo, não tem mais nada, sabe, que eu quero pra mim. Ganhei já. É aquela, né? Seja a mudança que você quer para o mundo. Sim, exatamente. Então tá, vamos para o Leonardo. Leonardo, você... Boa noite. Boa noite. Você é um caso bem diferente, né? Aliás, eu fiquei encantada com a sua história. Você tem uma experiência de navegação, né? E acabou transformando isso num livro sobre piratas. Como que foi?
Na verdade, desde criança, eu sempre gostei de ler muito a respeito de navegações, de histórias do mar, histórias marítimas, e gostava muito de ler livros como A Ilha do Tesouro, Peter Pan, já ambientado nesse cenário. E isso, consequentemente, me levou a buscar uma graduação, né, uma área acadêmica muito próxima a isso. Então, a minha graduação foi em Geografia, e na época da faculdade eu passei um tempo em Cananéia, cidade do litoral sul aqui de São Paulo. Então, quando eu ficava navegando pela região, fazendo as pesquisas ou andando pela cidade, eu ficava imaginando como seriam, né, como os piratas, no caso, teriam encontrado aquela cidade, como seria se eles ainda estivessem por ali. Isso ficava na minha cabeça e por muito tempo só ficou na imaginação, eu não escrevi nada. Alguns anos depois eu montei um blog de história marítima, aí já formado, já trabalhando como professor de história marítima, já navegador, já mergulhador. Então eu criei um blog para compartilhar algumas experiências com os alunos e com o público geral. E aí veio a ideia de escrever os contos. Eu tinha a intenção de despertar a curiosidade das pessoas para a história marítima. E aí eu quis fugir dos cenários habituais, né? Piratas do Caribe, piratas de Madagascar, e resolvi ambientar todos os meus contos e todas as minhas histórias aqui no Brasil. Então, todos os contos se passam em cidades litorâneas brasileiras. Isso faz com que o público se identifique bastante, né? Ele pode ir para Santos, pode ir para o Rio de Janeiro, São Sebastião, e ele vai se identificar com as histórias dos contos. E aí, num primeiro momento, não era a intenção escrever um livro, era realmente isso ia ficar no blog, mas algumas pessoas começaram a ler, gostar, e eu vi a possibilidade de então publicar um impresso. E isso eu ia distribuir para os meus alunos, também não tinha nenhuma intenção comercial. Só que um desses impressos, a princípio, caiu na mão da editora, que me fez o convite, né, para escrever, justamente por ser um tipo de livro muito diferente do que se tinha no mercado. Histórias de piratas, aqui autores brasileiros são pouquíssimos, e principalmente que se passam no nosso território, né, no território brasileiro. Então toda a minha linha de escrita, mesmo os outros livros, né, alguns que eu já publiquei, outros que estão para publicação, seguem essa premissa de serem pautados na história marítima, mas principalmente a história marítima brasileira. Todas as experiências, né, que nós tivemos no país, tanto com piratas, com naufrágios, questões de grandes navegações, o próprio descobrimento, as viagens de exploração do território brasileiro. Então eu tento colocar isso nos meus livros, toda a experiência que eu tenho como navegador, como professor de história marítima, para, claro, criar uma ficção bem mais verossímil e mesmo assim que seja atrativa ao público. Então você já esteve, imagino, em pelo menos maioria, ou sei lá, todos os lugares que você cita no livro? Todos os lugares. Na verdade, sempre que eu vou escrever, eu sempre que vou até um local, eu busco conhecer a história do lugar, né, em primeiro momento, até para que isso faça com que minha imaginação também consiga trabalhar melhor. E eu gosto muito de viajar, então eu vou conhecer os locais, a parte geográfica do local, para que no livro fique muito próximo da realidade. São poucas coisas que eu acabo alterando geograficamente para, claro, encaixar na ficção, mas no geral eu conheço todos os lugares, inclusive em alto mar, todos os locais do livro que se passam em alto mar eu já estive, né, e inclusive submarino também, com mergulho, então acabo conhecendo a região. Eu acredito que isso enriquece bastante as histórias. Nossa, com certeza enriquece saber da pessoa que esteve lá, né, praticamente primeira mão. Eu fiquei curiosa, posso fazer uma pergunta? Claro. Você fala de Ubatuba também? Sim, tem, no primeiro livro tem um conto sobre o Corcovado. Ah, que massa, né? Porque eu morei uns 10 anos lá, daí você tava falando do litoral de São Paulo, daí eu fiquei pensando se também tinha. Bem legal, bem massa, hein? Tava até pertinho de Ubatuba aqui também. Sim. Ah, sim, né? Que eu morei lá um tempinho, daí eu tava pensando que ele falou. Ele tinha. Ah, não lembro agora quais foram as cidades, mas. Fiquei curiosa agora. Ubatuba eu fui no começo do ano passado, eu fiz um curso lá em Ubatuba, fiquei na ilha do Prumirim quase uma semana, e depois eu conheci algumas outras praias e conheci o Corcovado. E aí lá no Corcovado eu ouvi algumas histórias do pessoal da região, e aí eu montei uma história que
que se passa em Ubatuba, ela tá no livro também. Oh, bem bacana. Tem bastante história lá também, bastante questão de mitos, né? Esqueci qual a palavra exatamente que se fala, mas tem bastante história bacana lá que dá pra trabalhar. Não só Ubatuba, a maior parte das cidades litorâneas, quando você começa a conversar com a população local, né, nós chamamos de caiçaras, né, eles têm muita história. Se a gente souber escutar, conseguir se juntar com o pessoal, com a população local, dá margem para muita imaginação, dá para escrever muita coisa. Eu sempre que chego numa cidade litorânea nova, assim, é a primeira vez que eu estou, eu tento conhecer o pessoal e ouvir um pouco dessas histórias também, a experiência das pessoas, né? Eu aprendi na vida também, na própria navegação, que as pessoas mais velhas, as pessoas que moram no local, elas têm um conhecimento, mesmo que não formal, não acadêmico, mas um conhecimento enorme e a gente pode aprender muito com eles também, né? É verdade. Então, gente, a minha história também é um pouco parecida com a do Leonardo. Essa questão de fui até o lugar, vi e vou inventar, transformar em ficção. Se vocês pararem pra perceber, na minha série Crônicas de Miríade, todos os livros... Pra falar a verdade, eu até percebi isso recentemente. Todos os livros falam sobre algum tipo de viagem. E até o livro que eu escrevi recentemente, que ainda não foi anunciado também, Viagem. É porque é aquela, né? Tem a ver com o que a gente faz durante a vida inteira. A vida inteira, pra mim, minha infância foi dentro de um carro, praticamente. Os meus pais mudavam muito. E aí a gente ia visitar meus avós, 2.000 quilômetros de distância. Depois fui crescendo, viajando pra lugares mais longes. Então, é tão diferente quando você conhece o lugar pessoalmente, que nem o Leonardo esteve nas cidades litorâneas, pode falar como sabe qual é o cheiro, como são as pessoas lá. E eu tento fazer isso nos meus livros também. Questão de até mesmo textura de neve, o cheiro da maresia, ou então quando você tá no topo de uma montanha e sai correndo, corre 5 passos e já fica ofegante, sabe? É o tipo de coisa que você vai lá, experimenta e depois dá um jeito de misturar com a ficção e colocar no livro. Então, se eu fosse falar algo que me motivou a escrever e que acaba entrando em todos os livros que eu escrevo, as ideias sempre começam com algum tipo de viagem. A experiência, ela sempre dá uma coisa diferente pro livro, né? Tipo, quando você escreve, você pode até se basear em outras coisas, né? Em outras pesquisas ou relatos de pessoas, mas realmente a experiência dá um toque diferente pro livro, pra história, né? Sim, mesmo que você, às vezes, tá escrevendo sobre por exemplo, algum lugar onde você não esteve, você tem que, de alguma forma, misturar com uma experiência que você viveu pra que aquilo se torne crível. É verdade. Né? Uma coisa que eu sempre faço quando eu tô escrevendo, como você tá falando, você, o Leonardo, sempre, né, viajaram e tal. Eu não tinha esse arcabouço, digamos assim. Eu nunca tinha viajado, nunca tinha feito nada. Então, para que eu pudesse ter essa bagagem e conseguir escrever de uma forma mais realística, eu acabei indo para os lugares na minha cidade mesmo e sentando assim, tipo, no alto da serra. Vamos ver como é que eu me sinto aqui pra eu poder descrever como que o personagem iria ver e tudo mais. Então, realmente, pode até não ser uma experiência tão grande, mas se você conseguir trazer um pouquinho dessa experiência, deixa realmente a escrita mais realística. Sim. Você, de alguma forma, sentir aquilo que o personagem tá vivendo, né? Exatamente, é isso aí. E pessoal, como é que vocês começam a escrever? Assim, tem várias coisas que até inspiram, né? Se bem que dizem que inspiração não existe, né? Quer dizer, ela até existe, mas só te encontra quando você já está trabalhando. Mas mesmo assim, a gente vê algumas coisas que servem como ponto de partida. Mas e depois que vocês já pensaram? Vou deixar isso um pouco mais aberto para quem quiser responder. Como que vocês começam a escrever? Alguém se dispõe?
É assim, como você disse, né? Eu também não acredito assim muito em inspiração. Eu acredito em inspiração, mas não que você vai estar sempre inspirado na hora de escrever, né? Vai ter alguns momentos que você não vai estar com um pingo de vontade de escrever e você vai ter que escrever de qualquer jeito. E nem que depois você apague e faça de novo, entendeu? Mas eu tenho a ideia, né? Como você disse, pode ser do nada, às vezes num sonho, né? Já tive vários sonhos com ideias pro livro. E antigamente sim, os meus sonhos não prestam pra nada. Não, tipo assim, não são sonhos muito específicos, né? Por exemplo, o meu noivo, ele tem sonhos assim, ele consegue me contar do começo ao fim. Eu acho incrível, ele me conta detalhes. Eu não sonho assim, eu sonho só coisas bem, como é que eu posso dizer, bem... que fica pra minha interpretação, sabe? Tipo, eu que vou tentar entender o que aconteceu. Mas o Instituição para Jovens Prodígios, que é a minha série, ela começou de um sonho. Então, tipo, eu peguei aquele sonho e falei, não, parece ser legal essa ideia, vamos trabalhar isso. Daí depois eu fiquei um ano inteiro pensando, né, em todas as ramificações do como eu poderia trabalhar com aquilo. Então, até antigamente, né, até tipo, ano passado, eu desenvolvia os pontos principais da história. No caso, se for uma série, é mais complicado, né? Mais complexo. Então, eu tinha um arquivo no computador dizendo exatamente, tipo, o que vai acontecer no livro 1, no livro 2, no livro 3... especificando alguns pontos principais. Eu não desenvolvia muito, assim, os capítulos. Eu só colocava o que eu queria trabalhar ali naquele livro. E depois eu escrevia no computador, né? Eu não escrevo à mão, não consigo. Eu sou um zero à esquerda pra escrever coisa à mão. Já perdi até a capacidade. Quando eu tenho que escrever alguma coisa à mão, já fico meio... Como é que faz isso? Ô, Luene, autografa aqui esse livro. Ai, como é que usa uma caneta mesmo? É tipo isso mesmo. Então, eu passo tudo pelo computador. E era só isso, sabe? Só os pontos mesmo principais. E depois eu deixava a ideia, assim, às vezes mudava alguma coisa. Deixava, sabe? Mesmo como é que diz? O ritmo, assim, e levando os capítulos. Só que eu sempre tenho o começo e o final. O meio, pra mim, é sempre mais complexo. Mas o começo e o final, especialmente o final, eu sempre tenho. Na real, eu começo um livro pelo final. Então, pra mim, eu tenho que ter pronto o final pra poder pensar no resto. E só que, recentemente, eu tô tentando mudar, né? Eu tô tentando fazer um resumo de cada capítulo e tentar me fixar nesses capítulos, sabe? Não deixar assim meio a Deus dará, mas realmente focar nos capítulos e tentar desenvolver aquilo que eu comecei. Claro que alguma coisa vai mudar no meio do caminho, mas eu tô tentando ser mais organizada agora. Então você já planeja o livro no computador? Já, diretamente no computador. E alguém aqui planeja em caderno, papel? Eu, às vezes, costumo escrever os resumos dos capítulos num caderno que eu levo pro meu trabalho, na verdade, que eu escrevo lá também. E depois eu faço no computador. Como assim? Não era pra você estar trabalhando? Não, mas é que o meu patrão, ele deu uma brecha pra mim escrever lá também. Viu só que legal? Nossa, que patrão legal. Ô, Karen, a melhor coisa que tem é escrever no trabalho. Como assim? É um trabalho duplo. Então, você trabalha no que mesmo, Luiz Gustavo? Eu sou recepcionista de hotel e eu trabalho no terceiro turno. Então, de noite, às vezes não tem hóspede. Então, quando fica num horário assim, das 3 horas da manhã mais ou menos, não tem ninguém lá. Então, eu escrevo. Então, basicamente, você escreve pra se manter acordado. Exatamente, também. Então tá explicado por que seu chefe deixa. E você, Letícia, você também escreve no papel? Sim, na verdade, quando eu comecei a escrever, por volta dos 8 anos, eu comprava os cadernos e eu escrevia todos os livros em cadernos. E depois é que eu digitava, porque na verdade eu fui ganhar um computador quando eu tinha 15 anos. Então, pra mim, computador era uma novidade tremenda. E até hoje eu não consigo digitar apenas no computador e tá ali. Não. Primeiro eu compro lá meu caderno, eu enfeito ele, sabe? Eu faço uma capa pra ele, tudo bonitinho, pra depois é que eu começo a escrever. Porque se eu não fizer isso, parece que eu não consigo desenvolver. E ao contrário da Luene, que já vai planejando o livro todo, eu só faço uma sinopse do livro 1, por exemplo. Foi mais ou menos assim que aconteceu com Deixe-me Entrar, com a trilogia Deixe-me. Eu fiz a sinopse do livro 1 e fiz a sinopse do livro 2 e do livro 3, mais ou menos, o que tinha que ter em cada um dos 3 livros. E aí eu fui escrevendo. O começo do livro eu tinha já na minha cabeça e eu tenho o final da série. Mas o resto foi tudo assim. Hoje eu vou escrever esse capítulo, amanhã eu vou escrever esse capítulo. Só agora no livro 2 que eu tenho um prazo pra entregar o livro.
livro é que eu comecei a fazer esse negócio de no capítulo 24 vai ter isso, no capítulo 25 vai ter aquilo, mas mesmo assim, escrevi tudo isso num caderno e eu fico com esse caderno pra baixo e pra cima, daí eu olho nele, tá faltando isso aqui ainda e deixo eu encaixar aqui. Mas a minha escrita ela é mais espontânea, eu não consigo pegar uma coisa e falar assim, vai ser assim. O máximo que eu consigo fazer é um roteirinho, né, do que eu quero que tenha, do que quero que desenvolva, mas não coloco assim qual capítulo vai ser e nem nada disso, porque eu não consigo ser essa pessoa tão organizada. Eu acho que eu sou até um pouco meio perdida. Depois eu leio o livro todo e eu vejo se deixou alguma ponta solta. Nossa, você falou do seu primeiro computador, eu lembrei do meu. Assim, não o meu, né? O da família. Olha, em algum lugar da minha casa lá no Brasil ainda tem o disquete onde eu escrevi a primeira versão do meu livro. Nossa! Hoje em dia não abre em lugar nenhum. Eu ainda tenho meu primeiro computador e ele funciona, só que agora a gente apelidou ele de Dino, porque ele tá bem velho. E aí ele funciona naquela lentidão, é o Windows XP ainda. Nossa, é um herói. Não, porque eu acho que eu nunca nem mexi num disquete, porque a época que eu fui ter um computador já não existia mais disquete. Ô Letícia, o seu computador abre disquete? Sim, o meu ainda tem a entradinha de disquete. E o mais engraçado é que eu... Vou mandar o meu disquete pra você abrir. Olha, pode mandar. O engraçado é que eu nunca precisei trocar uma peça desse computador. Ele nunca deu nenhum problema. Nunca perdi nenhum livro, graças a Deus. Nossa, depois você passa a loja onde você comprou isso. Porque é um milagre. É um milagre. E você, Leonardo, você escreve no papel ou direto no computador? Não, tudo no computador. Mas o primeiro livro, eu escrevi os contos com... na verdade, eu não planejava nada, né? Eu sentava para escrever, tinha uma ideia na cabeça, tinha um cenário na cabeça, obviamente já tinha visitado o local e começava a escrever. Acho que 2 contos no livro vieram inspirados por sonhos também. Eu sempre tive sonhos muito engraçados, alguns assim, geralmente eu tenho mais pesadelos e eu consegui transformá-los em contos, né? Um outro foi até uma coisa interessante, eu escrevi sobre um local, a história se passava em Santos, num local, mas eu não sabia que esse local existia de verdade. Sabia a região, mas não sabia que o local onde se passava a história existia. Acho que essa é uma das únicas exceções, né? Geralmente eu visito o local e depois eu escrevo a respeito. Esse eu escrevi depois de descobrir que de fato o local existe, né? Que é o Museu Marítimo de Santos. Então eu escrevia o conto, eu começava e finalizava, eu entrava num frenesi, coisa de 2 horas eu terminava, depois de um mês eu revisava o conto, alterava alguns pontos deles. Já pro segundo livro, que aí sim um romance, então foram 6 meses de pesquisa, como a história se passa num evento, né, com o cenário de um evento real, de um navio, então foram 6 meses pesquisando a história desse navio, todos os detalhes, através de livros e de pessoas que de fato estudaram essa embarcação por muito tempo. E aí todos os dias eu escrevia pelo menos um capítulo. Mas eu não planejava nada. Eu sabia onde eu queria chegar, até para seguir a história real do navio. Mas eu deixei os personagens mais à vontade. Todos os dias eu ia escrevendo. Os personagens iam criando a sua personalidade e iam tendo seu papel na história. Na mão, a única coisa que eu faço, eu tenho um caderninho onde eu anoto as coisas que eu pesquiso. Então as informações que eu desejo utilizar no livro, aí eu acabo escrevendo à mão, porque geralmente eu tô com outro material, uma referência bibliográfica, então eu vou anotando. Até um caderninho engraçado que ele tem eu ganhei de presente, ele tem a capa, é o Capitão Gancho, né? Então, tudo que eu tenho é escrito nesse caderninho. Se você pegar, tem várias pesquisas dos primeiros livros, dos próximos livros, e só eu consigo me achar naquela bagunça. Eu sou meio desorganizado pra isso aí. Então, eu deixo a escrita bem à vontade. Vou escrevendo. O segundo livro, acho que eu levei cerca de 1 mês para escrevê-lo. Depois, obviamente, mais uns 2 meses para voltar a história, lembrar ali se tinha alguma ponta solta, deixá-lo cada vez mais verossímil ao evento real, mas não tenho muitas regras para escrever, não. Caramba, 1 mês! O que você acha disso, Letícia? Escrever um livro em 1 mês. Eu tô chocada aqui. Porque eu demoro um século, tipo, 5 anos eu demorei no livro e eu fiquei assim, eu acho que podia trabalhar mais um
pouquinho nesse negócio. Meu Deus, um mês, me passa essa fórmula porque eu preciso pra terminar a trilogia. Nossa, meu primeiro livro eu levei 10 anos e hoje em dia eu olho pra trás e tem coisas que eu mudaria. A no meu mudança, caso, assim, às vezes eu penso, poxa, poderia ter mudado, porque nós somos críticos do nosso trabalho, né? A gente olha e fala, poxa, isso talvez poderia ficar melhor. Mas eu percebi que dava mais certo, pelo menos a minha forma de trabalhar era de entrar de cabeça na história. Eu costumo falar que eu pesquiso tanto a ponto de me sentir como um personagem da história, ou como todos os personagens da história, né? No caso do Pesadelo do Príncipe, se passava no navio Príncipe de Astúrias, eu cheguei a sonhar de tanto pesquisar com o navio, eu sonhava que eu estava no navio. Então, isso fica tão forte na minha cabeça, a história vai passando tantas vezes que eu preciso escrever. E eu não escrevo muito, eu escrevo cerca de 1-2 horas por dia no máximo, até porque eu tenho que conciliar com as outras atividades, mas eu fui escrevendo, quando eu vi o livro já estava pronto, né? Certo, então de todos nós aqui, você é o mais parecido que a gente tem com o que o pessoal do NaNoWriMo chama de Pentzer, né? Que o planner seria a pessoa que planeja todos os detalhes antes de começar. O Pentzer seria o cara que senta e começa a escrever. Claro, não exatamente, né? Porque você já tem toda a bagagem, que você já sabe onde vai ser, você já conhece, já fez toda a pesquisa, mas aí você senta e fala, beleza, personagens, o que vocês têm a me oferecer? É isso mesmo? Essa é a ideia. Recentemente eu estava indo para o trabalho e veio uma ideia na minha cabeça, uma ideia com locais que eu nunca tinha ido, mas eu resolvi escrever uma história de 2 personagens que passavam por uma situação e depois se encontravam no final, e nesse caso eu não tinha ideia nenhuma, eu só tinha ideia de como ia começar. E aí eu fui escrevendo, depois de 1 hora mais ou menos eu tinha um conto pronto, né? Mandei para algumas pessoas, o pessoal gostou bastante, então é o que eu falei, eu costumo deixar o personagem bem à vontade, né? E aí, inconscientemente a bagagem que eu tenho das pesquisas acaba ajudando bastante também a desenvolver o texto. No meu caso, é um pouco parecido com o seu, mas é um pouco diferente, porque eu consigo fazer um livro em 1 mês também, que eu participo do NaNoWriMo. Só esse ano que eu não participei, mas nos últimos 3 anos eu participei e consegui, né, bater a meta de 50 mil palavras. Só que eu escrevo 1 mês e fico, 2 anos revisando e editando e arrumando. Então, né, não dá em nada, porque como eu não tenho muito tempo, né, eu tenho outro trabalho fora a escrita, então não tem muito tempo pra revisar, pra parar, pra editar, né, pra cortar o que não prestou e pra colocar coisa nova. Então acaba que eu escrevo em 1 mês, mas fico um tempão revisando. Ô Letícia, vamos pegar esses 2 na saída? Vamos pegar na saída. Sim, como assim 1 mês, gente? Mas assim, 50 mil palavras no NaNoWriMo pra mim ia ser, o começo do meu livro, porque eu costumo escrever bastante, assim, meus livros são longos. Mas, assim, o que eu escrevi mais rápido é o Borborema, que saiu agora, e eu ainda levei 3 anos, por favor. Nossa, eu tô na meta de escrever 1 por ano. Tá indo, tô cumprindo. Eu também tento fazer. Nossa, Luiz, quanto tempo você leva? Olha, eu levo mais de 1 ano também para escrever. Na verdade, o último livro da trilogia da Ordem, eu escrevi só o primeiro capítulo, se vocês querem saber até agora. Nossa. Tá demorando, mas o final eu já tenho, mas... Aí, ó, entrou pro nosso time, cara, estamos ganhando. Ou não. Claro. Posso fazer uma pergunta pro Luiz? Sim. Você já leu o livro O Iluminado, do Stephen King? Não, está na minha lista. O pessoal fala pra mim ler muito isso. Você vai se identificar bastante, né? Trabalhar em hotel, escrever no hotel. Quando você falou da sua atividade, eu lembrei na hora do Jack Torrance. Sim, exatamente por isso. O pessoal fala pra mim ler. Eu vou ler, sim, com certeza. Olha, gente, eu não entendo essa história. Eu ia falar que do King eu só li a coisa e até hoje eu tenho medo de palhaço, pelo amor de Deus. Olha, pra mim essa história de sentar pra começar a escrever a história não funciona.
Eu tenho que planejar, eu levo bastante tempo pra escrever. E outra coisa que eu uso bastante é post-it. Quando vai chegando no final da história, principalmente, tem um monte de coisas pra acontecer, pra dar desfecho. E geralmente tem cena de batalha no final. Eu tenho 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, então eu escrevo cada cena em um post-it e eu consigo reordená-los na ordem que eu quero até chegar no final. Mas a mão ou no computador? A mão. Eu sempre começo à mão. Que trabalho. Eu faço o seguinte, eu pego... dá trabalho, mas funciona. Eu planejo meus livros escrevendo também no caderno. Só que eu escrevo, quando chega no final, o que tá no início já não faz sentido nenhum. Então os cadernos eu escrevo só pra jogar fora depois. Mas serve como preparação pra sentar no computador e escrever a história. Mas os post-its são na mão mesmo. Eu escrevi à mão já, mas foram, tipo, os meus 3 primeiros livros quando eu era adolescente. Só, os 3 primeiros. Depois, quando eu comecei a mexer no computador, só computador. Cara, e não pode jogar fora. Não pode jogar fora, tem que guardar de lembrança. Pior que eu guardo. Eu tenho aqui um monte de caderno que não serve pra nada, só com bobagem escrita e guardando, porque eu não consigo jogar fora. Vai leiloar depois. O dia que eu ficar bem famosa e morrer, porque quando a gente morre, as coisas ficam mais valiosas, né? Aí meus herdeiros vão leiloar isso daí. A minha amiga quer me matar quando eu terminar de escrever o 3º livro, porque daí ela vai pegar os direitos pra ela falou. Nossa. Caramba. São amigas. Isso que é amizade, né? Nossa, olha... Daí eu falei, nossa, não quero mais você na minha vida. Mentira, é brincadeira. Mas ela fala se brincando, mas é verdade, o pessoal brinca com isso. Sobre os cadernos, eu acho que eu tenho uns 24 cadernos, todos guardados, todos escritos de fio a pavio, como eles dizem. Mais uma agenda que eu usava ela como diário, depois eu me irritei, não queria mais usar ela como diário, e eu fui escrevendo os finais do livro todo na agenda. Eu enchi a agenda inteirinha, porque ela era pequenininha. Não, você tá louco, não. É tudo no computador, tem milhões de arquivos salvos na data, 1, 2, 3, 4... E tem mais alguma coisa que vocês fazem quando vão começar o livro? Algo diferente? Eu gosto de planejar a capa do livro. Como eu mexo um pouco com Photoshop, essas coisas, eu faço as minhas próprias capas provisórias. E me ajuda bastante na escrita. Ver a capa assim e falar, caraca, esse vai ser um livro legal. Eu também faço isso. Também faço isso de planejar a capa do livro. Acho o máximo fazer isso, porque parece que dá um norte, né? Não sei. Eu também faço. É o objetivo, é ali que eu quero chegar. Exatamente. Legal. E, gente, vamos pensar agora um pouquinho sobre quem tá ouvindo esse podcast. Vai ter bastante gente que quer escrever um livro, ainda não começou, ou tá começando agora. Ou tem muita gente que escreve 1, 2 capítulos, fala, não gostei de nada e volta pra começar de novo. Que dica que vocês dão pra quem quer começar a escrever um livro? Um de cada vez? Bom, então eu vou primeiro. Bom, a minha dica é, primeiro, né... Pelo menos isso funciona comigo. Primeiro, pensa em uma história, né? Pensa se a sua história, se ela tem, assim, um potencial, e não sei, coloca todo esse rascunho, todas as suas ideias num arquivo, escreve, não sei. Mas coloca todas essas ideias no papel, digamos assim, entre aspas, né? Porque pode ser o computador. E depois você filtra. Vê o que pode ser aproveitado. Vê o que pode ser usado numa história. E depois você começa a escrever já tendo mais uma base, uma pauta daquilo que você quer. E também, dependendo do gênero que você quer escrever, vale a pena ler livros do gênero que você quer escrever. Ver quais são os elementos que os leitores, né, daquele gênero gostaram nos livros e que você pode vir a encaixar no seu livro. Não é plágio, gente. É só você ver, por exemplo, num livro de terror, o que mais chamou a atenção, quais são os livros que têm maior público nesse gênero e que pode chamar a atenção, que você pode colocar no seu livro aí alguns pontos, estudar bastante, pesquisar. Acho que tudo ajuda bastante na hora de escrever. E acho que essa é a minha dica. E você, Luiz? Bom, a dica que eu daria assim para focar bastante na história, não desistirem nunca. Se é realmente o que você quer,
seja só para você ver se você quer ser realmente um escritor profissional ou só hobby. Leva sua história a sério, porque você vai ter você pode levar muito conhecimento para outras pessoas, e isso pode te ajudar muito também futuramente. Isso é a minha dica, foi o que me ajudou. Enquanto eu escrevi A Ordem, muita coisa mudou na minha vida. E eu tenho um professor que é um personagem no meu livro, e eu levo ele como um personagem que tem as frases mais esperançosas e que leva o pessoal a acreditar no potencial deles. Então acho que é um ponto que o pessoal pode explorar no livro, a levar outras pessoas a acreditar nelas também. Nossa, você falou uma coisa que eu acho muito importante pelo outro lado, na verdade. Você falou sobre, você quer ser mesmo profissional ou não? Então, se você quer mesmo levar isso pra sua vida, trabalhar com isso, digamos assim, com prazo, sabe? Realmente se tornar um profissional, vai em frente, vai com fé, mas tem aquelas pessoas que não querem. Isso não impede ninguém de escrever um livro. Olha, eu sou muito entusiasta do livro, assim, eu acho que todas as pessoas deveriam escrever pelo menos um na vida inteira, que é pra deixar uma herança de si mesmo pro mundo. Então, você querendo ser profissional ou não, eu acho que, assim, tem que levar adiante, tem, né, que realizar esse desejo. Isso, concordo, verdade. Mas no seu caso você falou, serei profissional e correu atrás, certo? Sim, é o que eu quero pra minha vida. E você, Luane, que dica que você dá? Então, é um pouco de tudo que vocês já falaram, né? Mas eu acho que o principal pra mim seria, uma dica muito importante, seria ler, independente que seja do gênero que você vai escrever, claro que é importante, né? Porque você tem que conhecer aquele gênero, mas ler de tudo, sabe? Pra você... Não que você, né, tem que ser aquela pessoa que lê placa na rua, lê bula de remédio, que nem eu. Que eu leio. Qualquer palavrinha, é incrível, qualquer coisa que tenha letra, eu já tô ali perto olhando o que tá escrito ali. Eu não sei, é uma coisa minha, entendeu? Mas eu não sei, eu acho que, tipo, pessoalmente eu acho que a pessoa tem que ler, sabe? Ler bastante, não tem que ter preguiça de ler. Tem que estar disposto a aprender, a sempre pesquisar coisas novas. E, sabe, não ficar parado e achar que as coisas vão acontecer, assim, fácil. Então, ler muito. Escrever, né, que é importante, tipo, você quer escrever, então vai lá, senta e escreve. Não tem tempo? Arruma um tempinho, sei lá, uma meia hora por dia, ou em vez de ver aquela série, em vez de ver aquele filme, vai lá, escreve um pouquinho. Não, tenta não ficar muito ansioso com a história, sabe, tentar não deixar com que a escrita acabe se tornando uma coisa ruim pra você. Eu digo isso por pessoal, né, por experiência pessoal, sabe, tipo, de você tá tão animado com uma coisa e isso acabar sendo ruim pra você, isso acabar, né, não sendo aquilo que você esperava. Então, se acalma, aproveita, que nem você disse, né, Karen, seja feliz escrevendo, vai lá, escreve. Aprenda alguma coisa enquanto você escreve, no meu caso, das Grandes Aventuras de Daniela, que eu acabei aprendendo muito com a história, tipo, muito mesmo. E eu também tava fazendo os outros aprenderem alguma coisa, né, que foi a questão do Luiz, né, ter falado, sabe, essa questão, tipo, de passar alguma mensagem legal pros leitores, pra outras pessoas. Então é isso, sabe, ler muito, escrever e, sei lá, ter paciência e seguir em frente, sabe, que nem ele falou, né, se você quer seguir na carreira, muita paciência, muita paciência. Mas se você só quer se divertir mesmo, um hobby, escrever um livro porque você quer contar aquela história, ou contar o enredo daquele personagem que você nunca viu. Tem muita gente que diz, né, que nunca achou tal história pra ler, então ela resolveu escrever. Então vai lá e escreve. Vai fundo. Mas só não espere ter um resultado profissional se você leva como hobby, né? Exatamente. Sim. É que às vezes as pessoas pensam, vou escrever aqui, vou ser descoberto pela Roku e... Não, calma, minha gente, calma. Sim. Assim, se você quer ser profissional, você tem que se portar como profissional, se preparar para ser profissional. É como qualquer outra profissão. Você não pega e sai fazendo, né? Você estuda para aquilo, se prepara.
E não é do dia pra noite. Nada nessa vida acontece do dia pra noite. Se você vê alguém fazendo sucesso do dia pra noite, saiba que não foi isso que aconteceu. A pessoa tá ralando há muito tempo e você só não tinha percebido ainda. E também não achar que é, tipo, infalível, né? Tipo, eu escrevi meu livro, ele é muito bom, ninguém pode falar nada, ninguém pode criticar, ninguém... Né? Nessa questão, tipo, se você não for pro profissional, que eu vejo, às vezes, algumas pessoas que não aceitam críticas, né? Acha que tá ali, tá ótimo, tá perfeito, não pode mudar nada. Então, também tentar ser aberto a críticas, né? Tem críticas que são positivas, né, que são construtivas, e tem aquelas críticas que são só pra ofender. Não sei se aconteceu com vocês já, mas comigo já aconteceu. Mas também a maioria das críticas que eu recebo são críticas construtivas, é realmente pra eu melhorar de profissionais, de pessoas que sabem do que estão falando, né? Então... E você, Leonardo, qual que é a sua dica pra quem tá começando? Eu sugiro que leiam muito, não apenas livros de literatura, não apenas do gênero que querem escrever, mas também livros mais técnicos, livros de história, livros sobre escrita, livros sobre literatura, para que você vá reunindo bagagem para conseguir escrever um texto mais coeso. Outra coisa que eu sempre falo para as pessoas quando eu dou palestra é viagem na medida do possível, conheçam novos lugares, conheçam novas pessoas, porque você vai somando experiências e isso ajuda também na criatividade. É preciso sentar e escrever com seriedade, com um propósito, não apenas como uma coisa rápida, um trabalho como outro qualquer. Você, à medida que se pratica, à medida que se desenvolve, obviamente vai melhorando. E com relação à crítica, é o que a Luene falou. Você recebe muitas críticas. Algumas são positivas, algumas são construtivas, e você pode somar, tem que ser aberto a isso até para melhorar. É muito raro acertar de primeira. E o que você percebe que é apenas uma birrinha, alguma coisa para te decepcionar, você criva, deixa isso de... Eu, quando escrevo, eu costumo mandar texto para algumas pessoas para justamente que eles critiquem, para que eles venham com olhos críticos, para que eu possa melhorar o texto antes da revisão final e antes da publicação. Então acho que é basicamente isso, muita leitura, muita escrita e perseverança, muito bom senso nessa jornada. E vocês me encontram aqui no portal Cultura Nerd Geek. Eu tô sempre nos podcasts por aí. Ou no próprio papodeautor.com.br. Os meus livros estão em cronicasdemiriade.com.br. E vocês me encontram em qualquer rede social escrevendo /Karen Soarelli. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Se você é um autor que tá começando, achou que o que a gente falou foi interessante, ou se você já tem os seus livros escritos e acha que faltou falar alguma coisa, deixa aí os seus pensamentos nos comentários que depois a gente vai responder, tá? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.